O maior espetáculo da Terra é a nossa série. E nós vamos ao vivo e... ao vivo está aqui, ué. Aí é virtualmente a live. Então tem pessoal que acompanha a gente via internet, em todos os lugares do mundo. Deus abençoe. Vamos lá. Queridos, hoje a minha proposta hoje, assim, geralmente a gente vem para cá no domingo, vocês me ouvem falar um monte, eu tento atualizar a Escritura, eu tento colocar a Escritura de forma mais entendível. Hoje eu queria fazer um pouco diferente, eu queria deixar a Escritura falar, e eu falar menos. Eu queria que a gente mergulhasse nessa história da Sexta-feira da Paixão, de tudo que aconteceu com Jesus, a partir do momento em que ele cantou um cântico, igual a gente fez aqui, ceiou, cantou o cântico e foi para o Monte das Oliveiras. Então eu quero te contar a história. Eu quero que você mergulhe comigo e você tente, enquanto eu vou contando a história, você vai tentando visualizar esses momentos. Quero que você veja isso. Porque muitas vezes a gente tem a visão do texto mediante a leitura e a lente do pregador. E a gente esquece que quem é a autoridade é a palavra. E às vezes você tem alguns detalhes na sua cabeça que, de onde eu tirei isso? Talvez você ouviu um pregador dizendo, você acha que está na Bíblia, e às vezes não está. Mas eu quero que a gente mergulhe nisso, tá bom? Então você vai me ver, a gente vai ler mais texto do que eu vou falar. Mas eu quero que você preste atenção nos detalhes, nas nuances, nos sentimentos de Jesus, nas reações dele, na reação das pessoas. Quero que você se coloque lá como um dos discípulos. Eu quero que quando ele olhar para trás e não ver ninguém, que você também não esteja lá. Que você sinta o que ele sentiu. E assim você vai começar a perceber que Jesus tem muito mais a ver com a minha e com a tua vida do que você imagina. O texto que eu vou seguir é na versão A Mensagem, uma versão de um pastor americano chamado Eugene Peterson, que eu gosto muito para os meus devocionais, e ela tem uma linguagem mais atualizada e ela preza por muita coisa do original. Então, eu gosto muito dessa versão e quero que você acompanhe ela comigo. Tá bom? Então, vamos lá. Jesus subiu e foi para o Monte das Oliveiras. Jesus alertou-os, antes que a noite termine, vocês irão se dispersar por causa do que vai acontecer. Isso é para cumprir um texto das Escrituras que diz, vou ferir o pastor e as ovelhas ficarão desorientadas. Mas Pedro, todo afoito, afirmou, ainda que todo mundo fuja, eu nunca fugirei. Jesus respondeu, não tenha tanta certeza, ainda esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro protestou, falando sem pensar, ainda que eu tenha que morrer contigo, jamais te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então eles foram para um jardim chamado Getsemane. Jesus disse aos discípulos, fiquem aqui, enquanto eu vou orar ali mais adiante. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele mergulhou numa tristeza agonizante e declarou, a tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui comigo, vigiem comigo, façam companhia para mim. Indo um pouco adiante, prostrou-se no chão orando, meu pai, se há algum meio, livra-me. Afasta esse cálice de mim, mas por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quando voltou aos discípulos, encontrou os 3 dormindo e disse Pedro, vocês não podem aguentar nem por 1 hora. Fiquem atentos, orem sempre para que não caiam em tentação, antes mesmo de perceber o perigo. Uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa para Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. Deixou-os segunda vez e de novo orou. Pai, se não há outro jeito a não ser beber este cálice até o fim, eu estou pronto. Seja feita a tua vontade.
quando regressou, encontrou de novo os discípulos dormindo. Ele simplesmente não conseguiu manter os olhos abertos. Dessa vez, deixou eles dormindo. E pela terceira vez, foi orar, repetindo as mesmas palavras. Ao voltar para junto deles, outra vez disse: vocês vão dormir a noite toda? Minha hora chegou. O Filho do Homem está prestes a ser traído e entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos, o traidor chegou. A primeira coisa que eu quero te mostrar nesse breve relato, querido, é que Jesus sabe o que é solidão. Ele sabe o que é solidão. Ele sabe o que é se sentir sozinho. Por isso, ele é a melhor pessoa para conversar quando nós nos sentimos sozinhos. Porque ele sabe o que é sentir solidão. Ele sabe o que é você pedir para as pessoas ficarem do teu lado e as pessoas não estarem lá. Em algumas versões fala assim, o sono deles era tão grande que eles não conseguiam manter as pálpebras abertas. Não era só porque eles queriam dormir. Às vezes você está só, não é porque as pessoas não querem te ajudar, é porque a circunstância moveu para que você estivesse só naquele momento. E é horrível. Você já passou por essa experiência? De se sentir só, de se sentir abandonado, sem eira nem beira? Jesus sabe o que é isso. Só um adendo, quando ele fala, afaste de mim esse cálice, todo mundo acha que o cálice que ele está falando, que ele quer se livrar, é da cruz, é do sofrimento. Não é, ok? Quando ele fala do cálice, essa figura está lá nos livros dos profetas, no Primeiro Testamento. Deus diz que um dia, em retribuição ao pecado da humanidade, ele derramaria o seu cálice de ira, e eles beberiam todo o seu cálice. A ira de Deus contra o pecado. E é sobre esse cálice que Jesus está falando. Ele estava tendo que tomar o cálice inteiro de toda a ira divina, que deveria ser derramado sobre toda a humanidade. Ele assumiu para si. Então é esse cálice que ele está dizendo. Tem outra forma? Afaste de mim esse cálice, mas não quero que seja feita a minha vontade. Quero que seja feita a sua. Ele mal acabou de falar. E Judas, do grupo dos 12, apareceu acompanhado por um bando de maus elementos, enviados pelos principais sacerdotes e demais líderes. Eles traziam espadas e paus. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele que o beijar é o procurado. Prendam ele. Ele foi direto a Jesus e o beijou, dizendo: como é que vai, Rabi? Jesus disse: amigo, por que essa encenação? Então, eles se aproximaram e o prenderam com muita brutalidade. Mas um dos que estavam com Jesus desembaiou a espada e atacou o servo do sacerdote principal, cortando fora a orelha. Quando você lê outros evangelhos, você percebe que quem sacou a espada foi quem? Pedro. Quem é o cara que ele cortou a orelha? Como é que é o nome dele? Malco. E é esse cara que vai estar lá, diante da cruz, vendo Jesus morrer, e que enfia a lança dentro dele. Uma outra coisa que eu quero pontuar com você, querida, é que Jesus sabe o que é ser traído. O cara comeu com ele perto, comeu no prato dele, 3 anos. Jesus sabe o que é ser traído. Sabe o que é viver próximo a uma pessoa e essa pessoa se virar contra ele. Então, por isso ele é a melhor pessoa para você conversar quando você se sentir o quê? Traído, enganado, usado. Ele é a melhor pessoa porque ele entende disso, ele sabe como é. Ele viveu na pele isso. Muitas vezes a gente tem essa ideia de falar com Jesus, mas ele era Deus, ele era homem, ele não entende. Ele entende, ele sabe, ele viveu tudo. Quando você se sentir traído, enganado ou usado,
Ele é a pessoa que mais no mundo vai te entender. Ele é a melhor pessoa para você conversar. Mas o texto continua. Jesus, porém, reagiu. Põe a espada de volta na bainha. Quem faz uso da espada, por ela será morto. Não entende que eu poderia agora mesmo clamar a meu Pai, e 12 exércitos de anjos, até mesmo mais se eu quisesse, viriam combater a meu favor? Mas se eu fizesse isso, como se cumpririam as Escrituras? Elas dizem que tem que ser assim. Jesus então se dirigiu a eles. O que é isso? Vieram me buscar com espadas e paus, como se eu fosse um bandido perigoso? Para que isso? Eu estive ensinando no templo dia após dia, e vocês nunca levantaram um dedo, nunca moveram um dedo contra mim. Vocês acabam de confirmar os escritos proféticos. Nessa hora, todos os discípulos já haviam fugido. Querido, Jesus sabe o que é ser abandonado. Você já foi abandonado? Já se sentiu abandonado? Na sua adolescência, óbvio que você já se sentiu abandonado. Quando aquele menininho, aquela menininha que você gostava, deu o pé, você se sentia abandonado. Mas de forma mais profunda, você já se sentiu abandonado? Abandonado pela tua empresa, abandonado pelo teu patrão, abandonado pelo seu pai, abandonado pela sua mãe, abandonado pela sua família, pelos seus irmãos. Já se sentiu abandonado? Jesus sabe o que é ser abandonado. Jesus conhece isso como ninguém. Por isso, Ele é a melhor pessoa para você conversar quando você se sentir abandonado. Quando você se sentir sozinho, excluído, largado. O texto continua. O grupo, não o grupo Valinhos, mas o grupo que prendeu Jesus, levou-o perante Caifás, o sacerdote principal, ao local em que os líderes do povo e os líderes religiosos estavam reunidos. Pedro os seguia a uma distância segura. Quando chegaram ao pátio do sacerdote principal, ele se esgueirou, se misturou com os servos para ver o que ia acontecer. Ficou lá de butuca, de longe. Os principais sacerdotes, conspirando com o concílio judaico, tentavam forjar acusações contra Jesus para condená-lo à morte, mas ainda que tentassem uma acusação falsa após a outra, nenhuma era convincente. Finalmente, 2 homens apareceram com esse depoimento. Ele disse: posso derrubar o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Eu vi, ele falou isso. O sacerdote principal levantou-se e perguntou a Jesus: o que você tem a dizer contra essa acusação? Jesus manteve silêncio. Então o sacerdote principal declarou: eu ordeno, pela autoridade do Deus vivo, que me diga se você é o Messias, o Filho de Deus. Os caras eram tão ruins de maquinação que eles não conseguiram forjar uma acusação contra Jesus que prevalecesse. Nem com as mentiras deu certo. Ele precisou de ajuda de Jesus, Jesus precisou ajudar a ser condenado. Porque era complicado. Aí, então, aqui. Jesus foi direto. Você mesmo disse. E isso não é tudo. Logo você verá, por você mesmo, o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Esse cara deu um piti. Esse cara fica bolado. Nessa hora, o sacerdote principal perdeu total compostura, rasgou a própria roupa, deu piti e gritou: blasfêmia! Blasfêmia, vocês vão ficar parados diante dessa blasfêmia? E todos gritaram: morte! Ele merece sentença de morte. Os homens começaram a cuspir e bater nele, enquanto os bofeteavam, faziam piada: profetiza, Messias! Diga quem foi que bateu em você agora. Querido, Jesus sabe o que é ser acusado falsamente. Você já foi acusado falsamente? Inventaram mentira sobre você.
falaram besteira de você, defamaram você. Falaram uma coisa que você não era. Disseram coisas que você nunca fez. Julgaram você simplesmente porque acharam que era alguma coisa. Jesus também. Então, por isso, Ele é a melhor pessoa para conversar quando somos falsamente acusados, quando sofremos injúrias, quando apanhamos sem culpa. Na minha infância, eu várias vezes apanhei sem culpa. Minha mãe sempre me batia, eu não tinha culpa. Mas até que quando eu aprontava, eu apanhava sabendo legal. Mas quando era meu irmão que aprontava, ela achava que era eu. Cara, isso me dava indignação. Eu era sempre o pentelho peste. Eu era mais novo, queria me integrar. E teve um episódio com uma tia minha, muito querida, tia Eunice, falecida. A gente ia todo mundo para... Ela morava em Madureira nessa época. A gente ia todo mundo para Madureira. Já viu aquela Madureira? Era lá. Né? Então a gente via o ensaio geral do Império Serrano, da Portela. A gente ficava lá no Bojo, lá, conhecia tudo. Era muito legal. Ela morava numa vila, era muito bacana. E a gente ia lá, ela era costureira. Ela aposentou, trabalhava na Telerge, ela era telefonista. Lembra? Vocês jovens não sabem o que é isso. A gente ligava para uma central e pedia, eu quero falar com... Aí a telefonista te ligava até o lugar, depois conectava a ligação. Vocês não sabem o que é isso. Vocês não fazem ideia. Mas tinha isso, lá no Rio era Telerge. E a minha tia era telefonista. E um certo dia... Lá no estúdio dela, estava eu, meus 2 irmãos, minha mãe, estava todo mundo lá. E eles tinham saído para fazer compra. Pô, eu estava de boa. Eu sempre era o peste, eu sempre era o mal educado, eu sempre era o terrível. Eu sempre era aquele que pegava um pedaço maior. E eles, assim, eles queriam ajudar minha mãe a me educar e eles não batiam com a mão, mas dava cada bronca, tentavam me colocar no lugar. Hoje eu sou muito grato quanto a isso. Na época eu ficava revoltadíssimo, né? E aí eu falei assim, vou tomar jeito, não vou aprontar. Nessas férias que eu vou passar com eles, não vou aprontar, vou ficar de boa. Beleza, cara, eu estava de boa. Eu estava no sapatinho. A hora que mandava comer, eu comia. Na hora que mandava tomar banho, eu ia. Aí, quem se comportava melhor, ia com meu tio comprar pão. Numa padaria chamada Vovó Olinda. O melhor pão que eu já comi na vida. E aí a gente saía lá, ia comprar pão e voltava. Aí você que foi comprar pão, tinha o direito de escolher o pão que você queria. O pão vinha quentinho, você escolhia o pãozinho maior, mais gordinho e tal. Era uma delícia aquelas férias lá. Aí, um determinado dia, a minha tia tinha uma tesoura que era curva. Até hoje não sei para que serve aquela praga, mas é uma tesoura curva que costureiro usa. Beleza. Não, mas ela não é para fazer assim, ela é curva assim, ó. Acho que é para cortar alguma coisa, sei lá. Vai. Se você está dizendo que é para fazer curva, beleza. Aí, ela chegou assim, com a tesoura quebrada na mão, olhando para minha cara assim. Quem foi? Estava eu, meus irmãos, tudo lá, meus primos. Vem, sacanagem. Ela com a tesoura assim, quem foi? Olhando para mim. E eu... Não fui eu tinha certeza que não tinha sido eu. Eu não fui lá no estúdio, eu não deixei a tesoura cair, eu não mexi naquilo. Eu tinha certeza, é uma das primeiras, assim, uma das mais antigas lembranças de convicção 100% que eu tenho, era aquilo, eu não fiz. E eu estava assim, batendo no peito, eu, não fui eu. E ela olhando para mim, por quê? Você fez a fama, deita na cama. Não é não? E ela olhando para mim, falou, quem foi? Fala quem foi, confessa que é melhor. E eu bolado, minha mãe não estava em casa, eu bolado, só nós, aqui sabe quando o lábio começa a tremer? O queixo começa a balançar, e eu quase chorando, mas eu tenho certeza, eu era inocente, cara. E assim, a pressão estava assim, meu tio também olhando, meu tio era um marinheiro, era gordão, fortão, ele olhava para mim assim, cara, eu ficando um anãozinho assim, eu falei, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Jesus amado, todo mundo olhando para mim. De repente, meu irmão mais velho faz assim, ó. Tia, fui eu. Eu achei que ela estava torta, tentei consertar. Cara, eu senti um alívio, velho. Aí ela olhou para mim espantada assim. Eu tinha pensado que era você. Mas eu estava sendo acusado de uma coisa que eu não fiz, cara. É muito ruim ser acusado de algo que você não fez. É muito complicado. Porque você sente assim, você não tem o que provar. Você não tem como fazer. Você está simplesmente sendo acusado de algo que você não fez.
Por isso, Jesus é a melhor pessoa para você conversar quando você sofre falsas acusações, sofre injúrias, quando você apanha sem ter culpa. Jesus é a melhor pessoa para você conversar, porque Ele sabe. Ele sabe o que é passar por isso. Durante todo esse tempo, Pedro estava lá fora, no pátio. Uma empregada o encarou e disse: você estava com Jesus o Galileu. Na frente de todos ele o negou. Não sei do que está falando, faço ideia. Quem é você? Não faço ideia do que está falando. Enquanto ele caminhava na direção do portão, alguém disse às pessoas que estavam ali: este homem estava com Jesus Nazareno. Mais uma vez ele o negou, reafirmando a negativa com o juramento: juro que nunca vi esse homem. Pouco depois, alguns dos que estavam ali, aproximaram-se de Pedro e disseram: você é um deles. Seu sotaque denuncia. Cadê? Ali, seu sotaque denuncia. Então Pedro ficou muito nervoso e começou a esbravejar, jurando: eu nunca vi esse homem. Nesse instante o galo cantou. Pedro lembrou do que Jesus dissera: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então ele saiu dali e chorou muito. Muito. Em outras versões diz, ele chorou amargamente. A primeira luz do dia, ou seja, passou a noite inteira nesse revestrez lá. Passou a madruga toda. Na primeira luz do dia, por volta das 6 da manhã, os principais sacerdotes e líderes religiosos reuniram-se para finalizar o plano de matar Jesus. Eles o amarraram e foram levá-lo a Pilatos, o governante. Então Judas, que o traiu, viu que Jesus fora condenado. Cheio de remorso, percebe a palavra? Cheio de remorso. Judas não conseguiu lugar de arrependimento. Ele teve remorso. São duas coisas bem diferentes. Devolveu as 30 moedas de prata aos sacerdotes e declarou: pequei, traí um homem inocente. Eles disseram: e nós com isso? Problema teu. Te vira agora, negão. Não tem nada com isso. E Judas jogou as moedas no templo e saiu. Pouco depois, se enforcou. Os sacerdotes pegaram de volta as moedas, mas não sabiam o que fazer com elas. Não é certo dar por pagamento por um assassinato como oferta no templo, né? Os caras ficaram bem bolados, a religiosidade deles estava: como nós pagamos para matar o cara, agora vai dar como oferta? Ficou complicado. O dinheiro, então, foi usado na compra do campo do oleiro, que seria usado como cemitério de indigentes. É por isso que aquele campo ficou conhecido como Planície do Assassino, nome que permanece até hoje. Cumpriram-se aqui as palavras de Jeremias, profeta do Primeiro Testamento. Eles tomaram 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado por alguns dos filhos de Israel, e adquiriram o campo do oleiro. Inconscientemente, eles seguiram as instruções divinas ao pé da letra. Jesus foi posto diante do governador, que perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus disse: se você diz. Mas quando as acusações choveram da parte dos principais sacerdotes e líderes religiosos, ele não disse nada. Pilatos perguntou: você não escuta a longa lista de acusação? Você não vai fazer nada? Jesus continuou em silêncio. Nenhuma palavra saiu da sua boca. E o governante estava impressionado. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que Jesus sabe o que é sofrer acusações sem se defender. Você já passou por isso? Ser acusado e não tem nem como se defender, não dá para se defender, não tem como se defender, ou escolheu não se defender. Por isso ele é a melhor pessoa para conversar quando nos acusam e não nos dão o direito de defesa, porque ele sabe o que é passar por isso. Segundo o velho costume, durante a Páscoa, o governador liberava um prisioneiro escolhido pelo povo. Na ocasião, o infame Barrabás estava na prisão. Dirigindo-se ao povo, Pilatos perguntou: qual prisioneiro vocês querem que eu perdoe, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Ele sabia que as acusações contra Jesus eram por inveja.
Enquanto o tribunal ainda estava em sessão, a esposa de Pilatos enviou uma mensagem para ele: não se envolva no julgamento desse nobre homem, eu tive uma noite longa e difícil por causa de um sonho que eu tive com ele. Enquanto isso, os sacerdotes e líderes religiosos tentavam convencer a multidão a pedir perdão de Barrabás e a execução de Jesus. O governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu liberte? Ele disse: Barrabás. Então, o que farei com Jesus chamado Cristo? Insistiu. Todos gritaram: crucifica-o. Ele fez objeção, mas por qual crime? Eles gritaram ainda mais alto: crucifica-o. A mesma multidão que na sexta passada gritava Hosana, agora grita: crucifica-o. Quando Pilatos, viu que estava indo para lugar algum e que o tumulto era iminente, pegou uma bacia com água, lavou as mãos perante a multidão, declarando: lavo minhas mãos de responsabilidade pela morte desse homem. De agora em diante, a responsabilidade é de vocês. Vocês são o juiz e o júri. A multidão respondeu: assumimos a responsabilidade, nós e nossos filhos. Então Pilatos liberou Barrabás e ordenou que Jesus fosse chicoteado, depois entregou para a crucificação. Jesus sabe o que é ser preterido. Jesus sabe o que é não ser o escolhido. Por isso ele é a melhor pessoa para conversar quando você se sentir trocado, usado ou não reconhecido. Você já passou por isso? Jesus também. Os soldados, designados pelo governador, levaram Jesus ao pátio, reuniram toda a tropa para se divertir às custas dele. Eles tiraram a roupa de Jesus, vestiram-o com um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinho e puseram na cabeça dele. Puseram-lhe um bastão na mão direita, como se fosse um cetro. Depois se ajoelharam diante dele em zombaria. Viva o rei dos judeus! Viva! Gritavam eles. Então cuspiram nele, batiam nele na cabeça com o bastão. Quando cansaram das chicotadas, tiraram-lhe o manto, vestiram de novo com as suas roupas. Em seguida, levaram-no para crucificá-lo. Jesus sabe o que é ser humilhado e zombado. Você já foi humilhado? Esculachado? Jesus também. Por isso ele é a melhor pessoa para conversar quando você se sentir humilhado, esculachado e sem valor. Ele sabe o que é isso. No caminho, vinha um homem de Cirene chamado Simão. Eles o obrigaram a carregar a cruz. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa colina da caveira, ofereceram a Jesus vinho misturado com fel para aliviar as dores, mas quando ele provou, recusou-se a beber. Ele não quis anestésico. Sabe o que eu percebo? Jesus sabe o que é depender de alguém. Você já teve que depender de alguém? Jesus precisou de alguém carregar a cruz, porque ele não estava aguentando mais. Teve que alguém da multidão ser escolhido, era Simão, foi escolhido para carregar a cruz. Você é todo orgulhoso quando precisa depender de alguém, né? Quando você pedir ajuda, né? Jesus sabe o que é depender dos outros. Ele é a melhor pessoa para conversar quando estiver necessitado, quando se sentir dependente de alguém. Ele é a melhor pessoa para a gente conversar. Assim que o pregaram na cruz, ficaram esperando a sua morte. Passaram o tempo jogando dados e apostando as roupas do condenado. Acima da cabeça dele estava escrevendo termos da acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com ele, crucificaram também 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Os que passaram a caçoar, sacudindo a cabeça, ironizando. Você alegou que poderia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Mostre agora o seu poder, salve-se, você é mesmo o Filho de Deus? Desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os outros líderes religiosos estavam ali, misturados ao povo, divertindo-se, zombando de Jesus. Ele salvou os outros, mas não pode se salvar. Você é o rei de Israel? Então desça da cruz, e todos nós acreditaremos em você. Eles estavam tão confiantes, ele estava tão confiante em Deus, bem que Deus resgate seu filho. Ele não alegava ser filho de Deus. Até os criminosos crucificados com ele participaram da zombaria.
Então, do meio-dia às 3 da tarde, toda a terra ficou na escuridão. Aconteceu um eclipse nesse dia. Cerca de 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu Deus, por que me abandonaste? Muitas pessoas acham que Jesus está aqui porque Deus virou as costas para ele e porque ele estava na cruz. Não foi isso. Nesse momento, Jesus estava carregando o meu e o seu pecado da desconexão com Deus, tudo nas costas, os seus pecados passados, presentes e os que você ainda vai cometer. Estava tudo sobre ele. E a ira de Deus estava sendo colocada diante dele. Então, pela primeira vez, ele experimentou o que é sentir a aridez do pecado. Alguns dos que viram aquilo e ouviram e disseram: ele está chamando Elias. Um deles correu, pegou uma esponja mergulhada em vinagre, ergueu numa haste e deu de beber a Jesus. E outros brincaram: vamos ver se Elias vem salvá-lo. Jesus sabe o que é a aridez que o pecado traz. Então ele é a melhor pessoa para você conversar quando você for enredado pelo pecado, quando o pecado dominar a tua vida e quando você não sentir mais Deus na sua vida. Quando você não sentir mais o refrigério de Deus a companhia de Deus, você não sentir mais aquele toque de Deus, ele é a melhor pessoa para você conversar, porque ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é isso. Caminhando para o fim. E depois de outro grito de dor, Jesus deu o seu último suspiro. Naquele instante, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. Houve um terremoto e pedras se despedaçaram. Além disso, túmulos se abriram e muitos que haviam sido fiéis a Deus foram ressuscitados. Depois da ressurreição de Jesus, eles deixaram os túmulos, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando viram o terremoto e os outros fenômenos, o capitão da guarda e os que estavam com ele ficaram morrendo de medo. Eles disseram: é o Filho de Deus. Só pode ser. Cristo passou por todos esses sofrimentos, experimentou todas essas situações. Solidão, foi traído, abandonado, acusado falsamente, acusado sem se defender, foi preterido, humilhado e zombado, dependeu das pessoas, sentiu a aridez do pecado. Ele passou por isso para que eu e você não precisássemos mais experimentar esse tipo de coisa. Quando o véu rasga, você viu ali que o véu se rasgou? O véu representava a separação. Só o cara, o sacerdote, ele podia uma vez no ano atravessar aquele véu. Porque ali a presença de Deus estava. Com a morte de Jesus, com o pecado sendo pago, não precisa mais de pessoa especial. Não tem mais dia especial. Não tem mais atos especiais. Todos nós agora podemos nos chegar a Deus. Quando? Em qualquer lugar. De que forma? Da maneira que você quiser. Ele rompeu essa barreira, pagou o preço. A morte dele livrou-nos do pecado, das dimensões da morte. Livrou-nos da morte. A exclusividade acaba quando o véu rasga. A dívida é paga quando o véu rasga. E a morte perde o seu poder sobre nós quando o véu se rasga. Jesus fez por nós aquilo que não conseguiríamos fazer por nós mesmos. Eu estou acostumado a falar com vocês o Evangelho sempre, em todas as mensagens. Hoje eu não vou pegar o Evangelho desde lá de trás e conectar, eu só quero que você pense numa coisa. Na próxima vez em que você for falar que Jesus não te entende, você pense 2 vezes. Na próxima vez que você achar que você não faz sentido levar alguma demanda a Jesus, pense 2 vezes. Na próxima vez que você julgar mal Jesus, pense 2 vezes. Você talvez precise redescobrir Jesus, porque tudo que você passa, tudo que você sofre, Ele sofreu antes de você, para que você não precisasse sofrer mais. Ele fez por nós aquilo que a gente não conseguiria fazer por nós mesmos. Das coisas pequenas às maiores, Ele está de braços abertos para você. Porque Ele sabe o que é ser você. Ele sabe o que é ser humano. Ok?
que essa mensagem fique no nosso coração hoje. Jesus sabe o que é passar pelo que passamos. Ele está muito mais próximo de mim, de você, do que a gente imagina. De todos os nossos dilemas. E é isso que eu quero que você guarde hoje, nesse domingo de Páscoa, nesse domingo de ressurreição. Ele não era simplesmente Deus. Ele sangrou. Ele chorou. Assim como você. Não há ninguém no mundo que te entenda melhor do que Ele. Amém? Vamos orar? Feche seus olhinhos. Fique a sós com Jesus. Vamos falar com Deus. Pai querido, Jesus amado, obrigado, muito obrigado, porque na mensagem de hoje a gente pôde perceber que você está muito mais perto da gente do que a gente imagina, e qualquer dor e sofrimento que a gente passa, qualquer circunstância, você sofreu ele na essência, e não sofreu em vão, sofreu por nós, para nos perdoar, para quitar essa dívida. Que essa proximidade fique mais próxima do nosso coração. Ajuda a gente, Jesus. Ajuda a gente a te perceber mais perto, a te perceber mais próximo. E transforma a gente de dentro para fora, Jesus. Para nos tornarmos mais parecidos contigo. Entregamos nossas dores e aflições, nossa vida morta nas tuas mãos, nesse domingo, contando que o Senhor nos faça ressuscitar, que o Senhor nos faça ter vida novamente, nas áreas que o mundo, a sociedade deixaram mortas, mataram dentro de nós, roubaram nossa capacidade de amar, de ser sensível, de perdoar. Jesus, faz ressuscitar isso dentro de nós hoje, ressuscita dentro de nós, Jesus. Cura nossas dores, nossas feridas e ajuda a gente a celebrar nova vida contigo. Em nome de Jesus. Amém. Quero me despedir do pessoal que está online. Deus abençoe. Enquanto a nós estamos aqui, eu quero te convidar a você ficar de pé para a gente receber a bênção. Querida igreja, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que sabe o que vivemos, esteja com você. Que o amor de Deus o Pai te console e te conforte. E que a consolação e a companhia do Espírito Santo seja como um bálsamo que cure as feridas e renove a sua esperança, para que você possa viver o restante do ano inteiro em ressurreição. Em nome de Jesus. Amém.